O Bolsonaro tem a coragem do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele, o Bolsonaro, certamente será herói nacional, como o último presidente e o grande primeiro-ministro da terceira monarquia. Pois, para fazer a diferença no Brasil, ele precisa de, no mínimo, 20 anos de governo, porque este é o tempo para se fazer uma nova geração de pessoas que tiveram escola de tempo integral. Betim, em Minas Gerais, era uma das cidades mais violentas do país. Após adotar a ETI em todo o município, então Betim passou a estar entre as cidades mais pacíficas do país. E esta é a grande diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos se caracterizam por escola de tempo integral e pela alta tecnologia, justamente porque os seus jovens não ficaram nas ruas, aprendendo com a criminalidade, mas ficam dentro das escolas, lendo e se preparando para os grandes desafios tecnológicos. Já nos países subdesenvolvidos, os jovens têm meio período nas escolas e na outra parte do dia ficam nas ruas aprendendo a ser criminosos e viciados em drogas. E, ao crescerem, eles não sabem como enfrentar os desafios tecnológicos, porque não tiveram o tempo necessário de ETI, Escola de Tempo Integral, mas aprenderam tudo de criminalidade e se prepararam para enfrentar a polícia. O Bolsonaro tem nobreza, que é a coragem de se fazer o bem e a coisa certa. E quem não sabe que o golpe de Estado que derrubou a monarquia, porque a princesa Isabel libertou os escravos e não pagou em dinheiro aos escravagistas, e que este foi o motivo que eles tomaram o poder do povo. Agora, com licença do termo, mas até os cachorros sabem que isto foi injusto. Por isto, o Dr. Arnaldo pede a todos os monarquistas e a todas as pessoas de bem do país para orarem para que o Bolsonaro se sensibilize desta injustiça e apoie a proposta popular de PEC para restauração da monarquia no Brasil. Porque, se ele se sensibilizar, ele usará a sua força e o seu carisma para reparar esta injustiça e poderá se reeleger quantas vezes quiser como deputado federal e, consequentemente, como primeiro-ministro, sem correr o perigo de ser morto por tiro de fuzil numa eventual outra campanha a presidente de república. E então, como primeiro-ministro e feito justiça à família real brasileira, ele terá tempo de ver o Brasil próspero e será herói nacional, juntamente com Dom Pedro I, Duque de Caxias e alguns outros. E ele mesmo, Bolsonaro,
receberá título de nobreza. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 2: lembre-se onde caíste, volte ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. Saudações monarquistas e que a força de Deus esteja com o querido Bolsonaro. Tchau!